Romani, esse assunto, um tema difícil de lidar na sociedade, né, que é a depressão, foi um assunto aí pela campanha, né, do Dia Mundial da Saúde. E, Romani, o que é a depressão? O que é essa doença? Então, a depressão, diferente da tristeza, ela é uma tristeza mais contínua e tem alguns sintomas que incapacita uma pessoa de realizar as atividades normais que faria no dia a dia. Perca de interesse, você não tem mais interesse naquilo que antes te interessava, falta de energia, às vezes preguiça, insônia ou dormir demais, alteração no sono, alteração no apetite, às vezes comer muito ou comer pouco, automutilação, por exemplo, são um conjunto de sintomas que você se caracteriza porque você continua naquela tristeza permanente. Resumindo assim, um pouquinho do que seria. Seria essa falta de energia, essa indisposição, falta de perspectiva de futuro, falta de esperança, desesperança contínua. E, Romani, quando que a pessoa ela percebe que ela está com depressão? Porque hoje em dia a gente sabe que às vezes a pessoa fica triste 1, 2 dias e fala, nossa, estou com depressão, ela se autoavalia a respeito disso, né? Então, quais que são esses primeiros sinais que a pessoa percebe que ela tem a depressão? Então, como eu tinha comentado aqui agora, tem esses sintomas, que é a desesperança, e tem uma coisa interessante, porque isso causa uma mudança biológica também, não é só, fala assim, isso é frescura daquela pessoa, e geralmente isso acontece muito, que familiares não compreendem a situação. Às vezes, por exemplo, adolescentes têm uma pressão muito grande, você tem que estudar, uma pressão muito grande, tem que passar no vestibular, ou mesmo, aparentemente, o problema do outro não dói em você. Então, você acaba falando assim, não, aquilo ali é frescura. E não é frescura, aquilo tem realmente algo biológico. Às vezes, mulheres, principalmente pós-parto tende a acontecer bastante, só que tem que entender uma coisa. Tem uma razão, que é tem o precipitante e, vamos dizer assim, o biológico já estava ali antes. Tem o predisponente e o precipitante. Predisponente, o que seria? Tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi me levando a esse momento. Aí, de repente, vamos supor, a morte de alguém querido acontece. E aí fala assim, nossa, ele entrou em depressão porque fulano morreu. Mas, na verdade, teve uma história ali atrás que já estava desencadeando muita coisa até chegar naquele momento. Aquele momento foi só, vamos dizer, a última gota. É como se tivesse um copo. Você vai enchendo, na última gota ele derrama. Então, isso já vai acontecendo durante o tempo. Não é só um fator que causa depressão, só simplesmente esse momento causou a depressão em mim. Então, tem muita coisa que vai surgindo. Se você começa a perceber essa falta de energia, essa desesperança contínua, às vezes até dores físicas mesmo, só que essas dores você vai fazer tratamento, não encontra de onde está vindo essas dores, isso pode ser depressão. E, Romani, você disse a respeito da falta de ânimo, né? O isolamento, o silêncio, aquela pessoa que se isola, que fica mais em silêncio, era uma pessoa comunicativa, isso também são sinais da depressão? Sim, porque você perde o entusiasmo por aquilo que antes você tinha entusiasmo. Então, por essa falta de perca de entusiasmo, essa falta de energia, fala assim, vai fazer uma caminhada, mas a pessoa não tem força de vontade. Por mais que ela saiba que pode ser importante, às vezes ela não tem força de vontade. Tem algumas estratégias que podem ser usadas para ajudar pessoas que estão passando por essa depressão, passando por esse transtorno, essa doença. Romani, a gente pode dizer que tristeza é sinônimo de depressão? Não, tristeza é diferente. Tristeza, todo mundo passa por momentos de tristeza. Você, qualquer pessoa já passou por momentos de tristeza na sua vida. Só que a depressão é diferente. A depressão tem uma ordem, realmente, não só psicológica, mas biológico. Você diminui a produção de serotonina, de dopamina, oxitocina. Isso influencia na sua percepção de mundo. Você tem menos neurogênese. O que é neurogênese? Vamos dizer, diminui a sua capacidade de aprendizado. Você faz as conexões neuronais, elas são alteradas. Então, por isso, é importante realmente buscar tratamento, realmente algum profissional que possa te ajudar, ou apoio da família, apoio de alguém que possa te, vamos dizer, orientar nesse momento delicado. Você falou que tem N fatores, né, que causam a depressão. E a pessoa, por exemplo, uma criança que ela sofre bullying ou sofreu na infância, ela pode ter uma depressão devido a esse preconceito que ela sofreu? Pode sim, como eu disse. A gente é a história que a gente conta da nossa história. A gente é a percepção, a nossa percepção é criada da forma que a gente conta a nossa própria história. Então, às vezes, na infância eu sofri bullying, aquilo estava, vamos dizer, ruminando dentro de mim, e aí eu vou me tornando um adulto e, de repente, um adulto mais frustrado porque eu não soube resolver aquilo na infância e acontece outras situações que vão reforçando
vamos dizer, aquele sintoma que apareceu lá atrás, vão reforçando até chegar na gota d'água e isso pode desencadear uma depressão. Então é importante ressignificar toda essa história para realmente fazer um tratamento bem adequado. Ok. Romane, eu vou te interromper um pouquinho agora, porque nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com o programa Mais Saúde. Olá, e nós voltamos com o programa Mais Saúde. Nós estamos discutindo sobre um assunto, depressão, com o psicólogo Romane Souza. E você pode participar conosco aqui no nosso programa através do telefone de contato, que é o 3821-4488. E tem também o nosso WhatsApp, que é o 99947-4515. Pode mandar suas perguntas, comentários, sugestões e concorrer a brindes que serão sorteados aqui no final do programa. Um brinde do Eltinho Suplementos e um brinde da Clique Unhas Express. Quero agradecer novamente ao Salão do Thiago Lima, a Loft, a Clique Unhas e a Êxito Inteligência Humana e Organizacional, que é nossa parceira aqui. Um beijo para a Raquel e para o Genisvaldo, que sempre nos atende com muito carinho. Romane, voltando a falar desse assunto da depressão, a gente já explicou um pouquinho para o pessoal a respeito das causas, dos sintomas e hoje em dia, o que é mais comum na depressão? Quando a pessoa chega no seu consultório, quais que são as causas mais comuns para a pessoa ser propícia a dar uma depressão? Então, muitas vezes pode ser depressão pós-parto e tem uma coisa, cada um, vamos dizer assim, tem uma história diferente, pode ser diferentes causas, cada um, mas a principal coisa que se repete sempre é foco no passado. É sempre foco no problema, foco no passado e geralmente olhar como se a culpa fosse dos outros. Eu sei que não é justo dizer para alguém que está com depressão, nossa, você está com foco no passado, você precisa mudar, porque às vezes ela não tem energia. Pelo contrário, ela precisa de compreensão, ela precisa de ser ouvida, ela precisa de acolhimento, ela precisa de ajuda. Mas, no geral, essas pessoas que estão em depressão, e hoje o número vem aumentado muito, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a expectativa era que batesse esse número somente em 2030. E a gente já passou dos 350 milhões de pessoas com depressão no mundo hoje, e pode-se dizer que 20% das pessoas, em algum momento da sua vida, vai passar por uma depressão, assim mesmo que mais leve. Então, é que está só crescendo, vamos dizer, a doença mais comum do mundo hoje. E o principal, vamos dizer assim, ponto em comum seria o foco no passado, sempre remoendo aquele passado, não consegue viver o presente, não consegue ter perspectiva de futuro. Ok. Temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp, a Vanilda, do 9928, final 31. Romane, quais são as consequências que a depressão pode causar em uma pessoa? Como eu tinha dito, são aqueles sintomas, às vezes, suicídio, isso acontece. Então, se você conhece alguém que está em depressão, já procura ajudar essa pessoa agora, porque ela, às vezes, não está em sã consciência, é realmente uma doença, um transtorno. Automutilação. Hoje, a maior causa de falta no trabalho é a depressão. Uma pessoa com depressão falta pelo menos 4 vezes mais abstenção no trabalho do que uma pessoa comum. Então, isso, perca de energia, às vezes a pessoa é demitida do trabalho, não consegue trabalhar, não consegue se cuidar, às vezes não tem entusiasmo para cuidar da própria saúde, para cuidar do próprio corpo, vamos dizer assim, perde a vontade de viver. Romane, hoje qualquer pessoa está sujeita a dar uma depressão? Uma pessoa que vive bem, que fala, nossa, eu tenho tudo em casa, eu tenho uma família feliz, mas ela também está propícia a dar essa depressão? Qualquer pessoa pode sim passar por uma depressão, desde que esteja vivendo algum momento de estresse, tenha acumulado aquilo e não tenha trabalhado, vamos dizer, a sua própria história. Então, qualquer pessoa pode passar por uma depressão, só que tem fatores que aumentam essa chance. Então, é como se você fosse fazer uma escolha. Eu vou fazer a escolha, vamos supor que eu fosse fazer uma viagem. Eu vou fazer a escolha de fazer essa viagem no carro novo, bem revisado. Eu vou fazer a escolha de fazer essa viagem num carro com os pneus estragados, um carro velho que não está funcionando direito. Então, cuidar da saúde, por exemplo, drogas aumentam o índice de pessoas que estão com depressão. Uso de álcool exagerado aumenta o índice. Falta alimentação ruim, porque isso também é fisiológico, não é só, é psicológico e fisiológico. Acaso também até, Romane, você disse aí da alimentação, da atividade, né? Pessoas que falam, nossa, eu comecei a praticar exercício, mudei meus hábitos e eu já me sinto melhor. É esse psicológico mesmo, esse bem-estar da pessoa. Isso aí é um dos pontos principais. Vou dizer que
O exercício físico, ele muda tudo. A forma que eu penso não é criada do nada. Eu precisei de influências. E eu digo, quando a gente está fazendo exercício físico, a gente automaticamente muda a comunicação. E comunicação não é só o que eu estou falando. Comunicação também é não verbal. Por exemplo, se eu dou um sorriso, meu corpo tende a ser congruente com o sorriso. Ou seja, ele muda o meu pensamento. Porque eu busco congruência automaticamente. Então, se uma pessoa está fazendo atividade física, para se tornar congruente, ela acaba liberando dopamina, liberando oxitocina. Isso aumenta a sua probabilidade de liberar esses hormônios. Então, muda o seu cérebro, você consegue ajudar. Inclusive, tem uma pesquisa bem interessante da Universidade de New Jersey que mostrou que pessoas que fazem atividade física 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, 30 minutos por dia, atividade física 3 vezes por semana, 30 minutos, e meditação, porque meditação provoca neurogênese. Então, meditação 30 minutos, atividade física 30 minutos, somente 3 vezes por semana. Pegaram pessoas que estavam com depressão, olhou 8 semanas depois e essas pessoas melhoraram até 40%, tiveram melhora de até 40%. A melhora bem considerável. Então, atividade física é um aliado poderoso contra a depressão, com certeza. E outro aliado também é a procura de um profissional, né, Romano? Nossa, a procura de um profissional, eu digo, às vezes as pessoas pensam que é frescura, mas isso, primeiro, vai te dar clareza. Segundo, se uma pessoa está em depressão, às vezes ela pensa que ela é a doença, que ela é assim, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa para baixo, e não é assim. Ela está por um momento, aquilo ali é uma doença. Então, aquilo não é ela tem que separar. Opa, eu posso vencer a depressão, eu posso superar a depressão não sou eu. Então, o profissional pode ajudar a acelerar muito esse resultado, porque pode provocar também ressignificação da própria história e também mudança de pensamento. Eu começo a olhar para os meus pensamentos. O que eu estou pensando agora? Isso é destrutivo ou positivo? É um pensamento fortalecedor ou um pensamento limitador? E até um momento também, Romano, da pessoa conhecer essa doença, né? Entender o porquê dessa doença, porque algumas pessoas acabam se culpando por ser depressivas. E sim, isso é muito importante, autoconhecimento. E eu digo, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu me curo. É uma frase que eu gosto bastante de um dos meus mentores. E tem uma outra frase do Milton Erickson que eu acho bem interessante, que é: o antídoto está no veneno. Ou seja, na minha própria história eu consigo encontrar o antídoto para essa recuperação, para sair da depressão. E, Romani, pessoas que... A gente vai falar um pouquinho agora a respeito do luto, né? Uma pessoa, ela perdeu uma pessoa muito próxima, uma mãe, um pai, um irmão. Pode ser que essa tristeza, ela fique excessiva e se torne uma depressão? Pode ser, mas no geral não é comum que se torne uma depressão, vamos dizer, contínua. Vamos dizer, a depressão do luto, às vezes, vamos dizer assim, vou falar dos estágios do luto. Quando alguém morre, a gente tende a passar pela depressão porque é natural. Você perdeu alguém, primeiro você quer negar aquilo, não é possível que isso é verdade. Às vezes você tenta fazer barganha, nossa, se essa pessoa não morrer, eu vou fazer tal coisa. Você passa por um momento de raiva, você tem raiva daquilo que está acontecendo, você entra na depressão, aí nesse momento de depressão que vem a tristeza, natural, depois pelo luto, e depois tem que vir a aceitação, a compreensão do que está acontecendo. Se essa compreensão não vem, você, quanto antes, procura um profissional. Aliás, mesmo antes, porque com o profissional você vai conseguir ter maior compreensão, você vai conseguir se curar mais rápido, você vai conseguir acelerar muito esses resultados positivos para a sua vida. Ok. O Paulo, parabéns pelo programa, está muito ótimo. Paulo, muito obrigada. O Willer, do 9980, final 021. Eu tenho uma depressão muito forte, já tentei vários métodos, vários profissionais e não adianta. Será que eu preciso tomar alguma medicação? E aí, Romani, até uma forma da gente entrar aqui nos tratamentos, né, que existem para essa doença. Então, dependendo do seu caso, pode ser viável a questão da medicação. Eu não sou médico, então eu não posso dizer para você toma esse medicamento ou para de tomar esse medicamento. O que eu trabalho é, vamos dizer assim, esse tratamento sem uso de medicação é a forma que eu trabalho, é a forma que eu acredito. Eu tenho muitos resultados, tenho resultados expressivos no tratamento de depressão sem uso de medicamento, mas pode sim ser muito importante o uso de medicamento, porque, como eu disse, também é fisiológico. Ou seja, às vezes você não consegue, se você vai na sessão de terapia e não está conseguindo nem ter energia para conversar com o terapeuta,
ou nem para sair de casa para ir na sessão de terapia, pode ser sim interessante buscar essa medicação com um profissional qualificado, um psiquiatra. E é importante diferenciar, o psiquiatra, ele não é o psicólogo. O psiquiatra, ele é um médico que te dá medicação. O psicólogo, o terapeuta, e tem vários tipos de terapia, tem hipnoterapia, tem coach de inteligência emocional, são formas diferentes que podem ser tratadas da depressão. Vamos dizer, o psicólogo, o hipnoterapeuta tem formas, mas sem utilização de remédio. Já o psiquiatra, utilização de remédio. Ok. E antes da gente falar dessas formas de tratamento, para você explicar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, a gente vai mostrar agora um vídeo que o Romani disponibilizou para nós, de pessoas que passaram por essa doença e superaram. Adriana, você roda o VT? Meu nome é Luzia, eu estava deprimida, não estava nem conseguindo ficar com o olho aberto, sentindo um peso no corpo, na cabeça, mal-estar, tristeza. Agora, hoje, a partir de agora, eu sou uma nova pessoa. Consegui muita coisa, o impossível. Se Deus quiser, eu vou conseguir mais ainda. Sou uma pessoa mais feliz, que eu encontrei uma pessoa boa, que me ajudou, que senti um abraço amigo. Essa pessoa, para mim, vai ficar marcada para sempre, que é você. Ótimo. Romani, a gente viu aí o depoimento da Luzia, né, dessa recuperação dela. E dá para você contar um pouquinho a respeito do caso dela, como que foi a evolução? A Luzia, na verdade, ela ainda está em tratamento, mas teve muita melhora. Quando ela chegou na sessão, ela não tinha energia, você pode ver pelo próprio depoimento, nem de abrir os olhos. Teve dificuldade para trazer ela até a sessão, por isso que é importante a ajuda de outra pessoa. A pessoa que está em depressão, às vezes, tem essa dificuldade de buscar ajuda, porque está faltando realmente a energia, essa disposição, essa perspectiva. Parece que nunca vai melhorar, e tem sim solução, é possível vencer a depressão. E a forma que eu trabalho, eu sou coach, tenho algumas formações em coach, sou hipnoterapeuta formado pela Omni, que é a maior instituição de hipnose do Brasil, do mundo talvez hoje, e eu sou formado em psicologia, então utilizo um mix de ciências onde eu posso acelerar esse processo. Eu não importo, o meu método de tratamento, eu fiquei por volta de 3 horas com a Luzia dentro de uma sessão para entregar o máximo de resultado possível. E isso é possível fazer muito, vamos dizer, rápido. Geralmente eu não fico mais de 6 sessões com o paciente. Dificilmente o paciente passa de 6 sessões. Por quê? Porque é possível, através da hipnoterapia, você conseguir ressignificar a própria história. O nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Por isso que a gente, às vezes, está assistindo um filme, se emociona e chora assistindo o filme. E através da hipnoterapia eu posso ressignificar e, na causa inicial daquele problema que desencadeou a depressão, a gente ressignifica essa causa e vai ressignificando cada ponto, cada reforço que teve dessa depressão, vai esvaziando o copo. Lembra que eu falei que vai enchendo o copo Sim. de água, a última gota d'água, vai esvaziando o copo, isso te permite ir buscando uma vida mais normal e vencendo essa depressão. Também utilizo, claro, de técnicas cognitivas, que eu utilizo da psicologia, utilizo algumas técnicas de coach, perguntas poderosas, para tirar do cliente o melhor, revelar ao cliente a melhor versão dele. Ok, e Romani, conta um pouquinho a respeito desse tratamento, né, que é a hipnose, que a gente já discutiu aqui no programa, mas em relação à depressão, como que ele é realizado nessas pessoas que possuem essa doença? É muito interessante porque, às vezes, a pessoa acredita que tem a depressão por causa de algo, só que através da hipnose, às vezes, se revela algo completamente diferente. Realmente, você consegue reviver, ressignificar, ou seja, se eu sou a história que eu conto da minha própria história, através da hipnoterapia com um profissional bem qualificado, você pode ressignificar essa sua história e, como eu ressignifiquei a minha própria história, a percepção que eu tinha dos fatos mudou. Se eu mudei a percepção daqueles fatos, agora eu reajo de forma diferente, eu consigo olhar para o futuro de forma diferente, eu consigo olhar para o presente de forma diferente. E eu utilizo também, claro, reforços com técnicas cognitivas também, para entregar o máximo realmente de resultado para cada cliente, reestruturando a própria história dele. Romani, a respeito das formas de tratamento, é você o profissional que escolhe a melhor forma para aquele cliente, de acordo com o assunto que ele leva para você até o consultório? Eu olho para o cliente e, claro, o que acontece às vezes na depressão,
Quando o próprio cliente busca ajuda, geralmente é mais fácil de ajudar, porque ele está querendo mudança. Então, geralmente essa pessoa já está querendo mudar. Agora, às vezes, por exemplo, a mãe leva um amigo a mãe leva o filho, fala assim, você precisa tratar ele. O resultado é bem legal também, mas geralmente demora um pouco mais, porque a primeira sessão, às vezes, você tem que convencer a pessoa de que é possível mudar. Porque na primeira sessão, para uma pessoa que não acredita na mudança, você tem que fazer um trabalho para ela perceber que ela não é a doença e que sim, tem como tratar essa doença, tem como vencer essa doença. E eu preciso olhar para a história da pessoa, ouvir, acolher essa pessoa, me conectar com essa pessoa para me poder tirar o melhor dela e utilizar a melhor técnica que vai funcionar especificamente para essa pessoa, entregando o melhor de mim e fazendo ela revelar o melhor dela. Romani, essa técnica também é adequada para crianças? Funciona, aliás, hipnose, como eu falei, é concentração e foco. Por incrível que pareça, com criança você tem que usar vamos dizer, uma estratégia diferente. Você pode fazer ela imaginar coisas. Por exemplo, se eu preciso que ela feche os olhos, eu posso dizer, imagina que o Homem-Aranha colou uma teia nos seus olhos. E você está com os olhos, você tem que usar o lúdico para poder trabalhar com crianças, mas é sim possível trabalhar com crianças. E a depressão, ela tem cura? Podemos dizer hoje que essa doença tem cura? Tem cura sim. Tem cura, então. Fica mais aliviado o pessoal. E tem uma faixa etária mais vulnerável a essa doença, Romani? Hoje, mulheres, principalmente, são as mais vulneráveis. E pessoas na adolescência, ali, o nível, vamos dizer assim, quando você está passando por um nível de exigência, de pressão social maior, isso te faz ter mais tendência a entrar no estado de depressão. E ali, vamos dizer, na juventude, você precisa, às vezes, trabalhar, às vezes estudar, tem uma pressão da família, ou uma mulher que tem um filho, acabou de ter um filho, está pensando como que eu vou criar esse filho, isso pode causar depressão. E, Romani, por que as mulheres tendem a ter mais depressão, como você disse aí anteriormente? Geralmente, vamos dizer assim, a mulher ela vive mais no tempo urgente. Vou explicar um pouquinho. O que é importante é aquilo que te leva a um objetivo claro que você quer alcançar de futuro. Urgente é aquilo que você tem que fazer de última hora, senão vai atrapalhar todo o seu dia e às vezes nem é para você. Por exemplo, geralmente uma mulher ela pode trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e tudo isso ela tem uma pressão maior de ter que fazer tarefas urgentes. Olha, eu tenho que visitar meus pais, olha, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que comprar o novo edredom aqui para a cama, e assim, você acaba tendo muitas tarefas, isso pode gerar uma urgência, isso pode gerar uma depressão. Ok. Romani, antes de encerrar a sua participação aqui, devido ao nosso tempo, a Vanilda pediu para agradecer você pela sua participação, agradeceu também o programa, e ela perguntou onde que você atende. Eu atendo na Farnese Maciel, 284, aqui no centro de Patos de Minas, aqui bem pertinho da NTV, inclusive, e meu telefone de contato é 34 99695 6971. É o WhatsApp também. Pode mandar mensagem, fico à disposição. Eu lancei agora uma série de vídeos, está no meu Facebook, está no YouTube também. Só você digitar facebook.com/página do Romani. Eu lancei uma série de vídeos de como vencer a depressão. Tá lá no canal. Todo dia agora estou lançando um vídeo sobre como vencer a depressão. Que bacana, Romani. Eu quero te agradecer pela sua participação, te dizer que o Mais Saúde está de portas abertas para você. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo agora. Gratidão por estar aqui hoje. Obrigada.